Boa noite, Tamires, seja bem-vinda, Renata, Luiz, Matheus, sejam bem-vindos. Muito bem, estamos aqui para nossa live de quinta, já é um hábito, mas nós estamos na primeira. Boa noite, Tony, seja bem-vinda. Nós estamos na primeira live sobre teologia do corpo, né? Nós vamos tentar de perscrutar muito bem as riquezas contidas na obra de São João Paulo II, ok? Então, muito bem, sem mais delongas, né? Eu vou começar já, tá certo? Porque, de fato, eu quero que as lives sejam curtas, né? Eu quero de verdade. Eu fiz uma live. Oi, meu bem. Eu fiz uma live. Que dia que eu fiz uma live? Foi na quarta-feira. Eu fiz uma live. Falei, quero que essa live tenha 15 minutos. Eu dobrei o tempo, né? Eu fiz em 30. Mas eu me comprometo a fazer 15 minutos de live todos os dias por 90 dias tratando o tema da teologia do corpo, tá bom? Então, muito bem. Eu tô aqui empenhado em, além de fazer 90 dias de live, fazer em 15 minutos, que é um desafio para um professor, hein? Ainda mais um professor prolixo como eu, que gosta de falar. Então, vocês me acompanhem e me cobrem o cumprimento da promessa, né? Então me avisa quando der 15 minutos. Eu vou ter o tempo aqui, mas pode avisar. Deu 15 minutos, eu paro de falar, termino, paro onde eu estiver. Não, tô brincando, né? Mas muito bem. Então, neste primeiro dia, eu quero dizer algumas coisas para vocês. A primeira coisa, né? Todas elas vão ficar salvas, Tuane, todas, sem exceção. Vou deixar tudo salvo, tá bom? Tudinho. Kellen, seja bem-vinda. Muito bem, todas elas ficaram salvas. Então veja, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte, né? As catequeses de São João Paulo II surgem, nós tomamos consciência disso, né? Na verdade, o próprio São João Paulo II nos informa da razão pela qual ele escreveu as catequeses da teologia do corpo na justamente última catequese, tá certo? Na última catequese feita, né, que dentro da edição que nós temos é a de número 133, ele dá a razão pela qual ele fez aquelas catequeses. Ele diz o seguinte, que o pontificado do Papa Paulo VI deixou para nós um documento de extrema importância, mas de muita importância, né, de pouquíssimas páginas, mas de uma profundidade absurda. E este documento se chama Humanae Vitae, né? Humanae Vitae. A Humanae Vitae, ela se escreve, inclusive algumas pessoas falam desse modo, Humanae Vitae. Mas o A em latim unido ao E se torna uma única, o som, né, que é pronunciado, o som vocálico pronunciado é somente do E. Então uma junção, né, dos dois fonemas e sobrepõe-se o E. Então, Humanae Vitae. A Humanae Vitae é um documento do Papa Paulo VI que surge de fato num contexto bastante conturbado, né? Isso, muito bem, meu bem, muito obrigado. É isso aí, tá aqui nos comentários, Humanae Vitae. Surge num contexto bastante conturbado, de fato, né? E temas bastante complexos de serem tratados são abordados pelo Papa na sua encíclica, né? Como, por exemplo, o tema da bioética e a responsabilidade dos bispos em formar em suas dioceses os padres e médicos e leigos e etc., e proporcionar esse tipo de formação, e assim por diante, né? Então, ali aparece temas como o valor da vida, o valor da família e do matrimônio, a realidade do ato conjugal e assim por diante, né? Que são tratados de maneira bastante
diminuta, por assim dizer, né? Eles estão ali presentes, a gente sabe que aquilo que ele está falando possui uma profundidade assim gigantesca, mas não há um aprofundamento feito pelo próprio Papa. Então, na catequese de número 133, São João Paulo II diz o seguinte, que tudo aquilo que ele fez tem uma intenção bastante específica, que é a seguinte: dar subsídio antropológico, tá certo? Ou seja, dar ferramentas de conhecimento a respeito do ser humano, tá certo? Para a fundamentação do valor moral, né, da família, do ato conjugal, do amor conjugal, da vida, né, e da procriação, das questões propostas pela bioética, né, enfim, emergente nesse momento, porque de fato coisas como fertilização in vitro, inseminação artificial e assim por diante estavam também surgindo nesse período. Portanto, havia de ser tratados pela Igreja como uma espécie de firmar aquilo que é a voz da Igreja em relação a cada uma destas coisas, tá certo? Como verdade de fé, de fato, né? Então, o valor, tá certo? É sempre dado ao amor e à vida. E aí, o Papa São João Paulo II, então, escreve as catequeses da teologia do corpo na tentativa de fundamentar antropologicamente, tá certo? De dar os princípios e as bases para a compreensão de cada um destes temas. Tudo bem? E aí o Papa diz o seguinte, né? São João Paulo II diz o seguinte: há que se ver, em primeiro lugar, que para tratar a respeito do ser humano, não basta que nós digamos que estamos estudando antropologia, senão que nós precisamos de uma antropologia adequada. O que isso significa? Significa que nós precisamos olhar para uma compreensão de ser humano, tá certo? Para algo que necessariamente compreenda o ser humano em todos os seus aspectos e dimensões, de maneira íntegra e completa. Ou seja, nós precisamos olhar para a pessoa sem deixar de fora absolutamente nada daquilo que ela é. E nesse momento, o Papa São João Paulo II está falando sobre, né? Quando nós olhamos, citando um exemplo aqui, né? Porque São João Paulo II, enquanto bispo, ele participou da formulação do documento chamado Gaudium et Spes, que é um documento, né? Um decreto pastoral do Concílio Vaticano II, né? Gaudium et Spes, tá certo? Na Gaudium et Spes, de número 12, né? É dito o seguinte, que de muitas maneiras distintas, ao longo dos séculos, o homem compreendeu-se a si mesmo, né? Bom, estou citando com as minhas palavras, evidentemente, né? Não estou citando com as palavras ditas exatas ali no documento, né? Muito bem. Entrou aqui o Jerônimo, especialista em teologia do corpo. Muito bem, hein? Olha só, o cara da teologia do corpo entrou aí. Então vamos lá. A Gaudium et Spes diz o seguinte, que prazer, na verdade, uma honra tê-lo aqui, né? Então, a Gaudium et Spes, no número 12, fala sobre esses distintos modos, esses diversos modos pelos quais na história da humanidade, na história do Ocidente, mais especificamente, a filosofia, numa área de conhecimento muito específica chamada antropologia, compreendeu o homem, né? E aqui nós temos algumas distinções que ser feitas, né? Aqui nós precisamos falar especificamente destes vieses, por assim dizer, antropológicos, né? De compreensão do homem. Eu não vou, de fato, me debruçar sobre cada um deles, ao menos não neste momento específico, né? Ao menos não hoje, tá certo? Mas, sobretudo, um deles é combatido de maneira, assim, absurdamente dedicada pelo Papa São João Paulo II, né, em toda a sua obra. Vocês vejam, né, São João Paulo II ele escreveu a Teologia do Corpo, de fato, todo mundo conhece São João Paulo II, que conhece São João Paulo II pensa efetivamente na Teologia do Corpo, mas se esquece de que este homem, ele é uma das grandes mentes intelectuais do século passado, tá certo? Bom, ele faleceu em 2005, mas ele desenvolveu as suas teses, né, intelectuais, por assim dizer, no século passado. Dentre os seus ramos de estudo, né,
o primeiro deles, o mais o elementar, por assim dizer, o que dá base para todo o resto, é de fato a espiritualidade baseada em São João da Cruz. Tanto que a sua tese doutoral é a fé em São João da Cruz, tá certo? Ele trata da fé em São João da Cruz. E depois disso, através do seu trabalho pastoral e do contato com muitos jovens casais e jovens que visavam o casamento, outras famílias já casadas, ele celebra de fato no intervalo de 24 meses, ou seja, de 28 meses, perdão, ou seja, 2 anos e 4 meses, ele celebra 160 matrimônios ao todo, né? Um negócio fantástico, assim, acho que é sobre-humano isso, né? Ou seja, é muito matrimônio para um homem só, né? Muito casamento para um homem só, né? Para um padre só. E aí, muito bem, ele tendo contato com as famílias, ele nota de fato a importância de aplicar toda essa realidade, que ele tinha de fato um embasamento espiritual muito profundo às famílias, né? Ele já havia estudado a moral em Max Scheler, ele escreveu também uma obra, né? Uma tentativa de conciliar a moral de Max Scheler, que era fenomenólogo, com a moral cristã, e ele diz que isso é impossível, tá certo? Simplesmente é impossível. Apesar de haverem certos encontros, ele mesmo nega a coisa, não dá pra gente se basear perfeitamente em Scheler e no fenomenalismo, né? A gente precisa enxertar o fenômeno de uma coisa muito mais profunda. E é nesse momento em que ele, de fato, insere naquilo que Scheler enriqueceu de fato seu conhecimento, de algo que ele já havia estudado há muito tempo atrás, já há muito tempo, e vinha se dedicando há bastante tempo a isso, que é o tema da metafísica, tá certo? Aristotélico tomista. Então, antes de ser apresentada a fenomenologia, São João Paulo II, ele é um metafísico, aristotélico tomista. Então, ele é um tomista que possui certas notas fenomenológicas e utiliza de certas ferramentas fenomenológicas para chegar onde ele quer chegar. Porque é muito interessante, veja, esse movimento intelectual de São João Paulo II, ele parte de uma experiência que ele teve em primeiro lugar com o teatro. Então, a soma da metafísica, que olha para o fundamento objetivo, né, da realidade, com a fenomenologia, tá certo? Que olha para o fenômeno, de fato, né? Para a coisa, do modo como ela acontece, e tenta de chegar à coisa em si através dos fenômenos, né? Essa união entre metafísica e fenomenologia em São João Paulo II deriva de uma maneira extraordinária de uma experiência que ele teve na infância, na juventude, né? Com o teatro, por incrível que pareça. São João Paulo II, ele chegou a ser, né, enquanto ainda o jovem Karol Wojtyła, chegou a ser o fundador de uma companhia de teatro, tá certo? Junto ali de alguns amigos e companheiros e tal, né? Que tinha por intenção, neste teatro especificamente, tratar de um certo ramo da interpretação teatral, que é a rapsódia, né? Ou rapsodia, né? Acho que é rapsódia mesmo que se diz, né? Da rapsódia. O que é o teatro rapsódico, né? Ontem eu fiz um post sobre este livrinho aqui, ó, que é uma peça de teatro escrita pelo próprio São João Paulo II, chamado A Loja do Ourives, né? Que é um drama, de fato, escrito em 3 atos, em que ele fala sobre 3 famílias distintas, né? A família de André e Teresa, a família de Ana e Estevão, e Mônica e Cristóvão, que são Cristóvão, filho de Teresa e de André, e Mônica, filha de Estevão e Ana, tá certo? Meu Deus, tenho 10 segundos só, né? Então, e ali nós temos uma espécie de exemplo do modo como ele absorveu o teatro rapsódico, né? O que é a rapsódia. A rapsódia é, por assim dizer, uma espécie de teatro monologal, por assim dizer. Ou seja, a pessoa, ela fala, e através da sua fala ela tem a intenção de fazer com que o seu espectador, né? Eu comecei a falar uns 4 minutos depois, vai.
o seu espectador, muito bem, o seu espectador, ele chegue ao conhecimento da profundidade dos seus sentimentos, tá certo? E da sua interioridade, ou seja, através do teatro rapsódico, o público que está vendo a interpretação daquele autor, ele deve chegar ao conhecimento da profundidade da experiência daquele ator, tá certo? Em relação àquela coisa que ele está narrando. Ou seja, aqui nós experimentamos isso de um modo, eu falava isso no post que eu fiz, em relação ao André. Há um primeiro discurso de André em que ele fala sobre a beleza, o encanto, de fato, a doçura e a sua relutância em relação à paixão que ele estava surgindo no seu coração em relação a Teresa, que vem a se tornar a sua esposa, né? E que num determinado momento ele vai colocando várias razões pelas quais ele se encantou por ela e ele a ama, e nós vamos como que o acompanhando nessa experiência de, puxa vida, ela é de fato encantadora, mas ao mesmo tempo chega no final, ele quebra tudo isso e fala o seguinte: eu a amo por ela ser quem ela é. Mais do que todas essas qualidades que ela possui, são essas qualidades nela, entende? Ela é a pessoa que eu amo, tá certo? E nós experimentamos isso de algum modo através da fala, da apresentação do André, né? De fato, quando você lê, você não está diante do autor, mas o texto ele possui uma profundidade assim singular, né? Que só São João Paulo II ou Karol Wojtyła, né? Isso aqui foi publicado em 1960, no mesmo ano em que ele publicou Amor e Responsabilidade, né? Nós chegamos ao conhecimento desta realidade, tá certo? Mais profunda, interior. Então veja, olhando para o teatro da rapsódia, né, o teatro rapsódico, e para a metafísica mais a fenomenologia, nós temos o seguinte: São João Paulo II quer olhar para as aparências e enxergar naquilo que é aparente, que está diante de mim, e ver nela um fundamento objetivo, tá certo? Ou seja, algo interior. Entenda, quando eu digo interior agora, nesse sentido, eu não quero dizer os sentimentos ou o conhecimento nesse sentido, mas a profundidade nesse sentido quer dizer, de fato, a substância, aquilo pela qual a coisa é, não só o que ela aparenta, o que ela me mostra, mas aquilo que ela de fato é, a consistência ontológica que ela possui, ou seja, o ser mesmo da coisa, né? Aquilo que ela é. E nesse sentido, São João Paulo II diz o seguinte: ora, quando nós olhamos para o ser humano, nós não podemos de maneira nenhuma, como eu disse que ele combatia né, em particular em todas essas suas obras, né, que é a compreensão cartesiana, né, de Descartes. Eu vou dizer Descartes para a gente saber quem é, né, Descartes, é assim que se escreve o nome dele, mas se fala Descartes, né, é francês, é bonitinho, né, francês. Então, muito bem, Descartes. Então, ele olha para Descartes, que diz o seguinte: Descartes é o cara do cogito, né? Todo mundo já ouviu em algum momento da vida, eu acho, cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. O que isso significa? Cogito ergo sum. Veja só, no momento que ele diz cogito ergo sum, ele está dizendo o seguinte, que a existência, o ser, tem o seu fundamento onde? No pensamento. Ou seja, porque eu penso, porque eu tenho razão, eu sou. E eu sei que eu sou porque eu penso que eu tenho razão. Nesse sentido, nós perdemos de maneira absoluta aquilo que já estava muito claro há muitos séculos, desde Aristóteles, Tomás de Aquino, tá certo? Inclusive para toda a igreja, de que o corpo e a alma no ser humano formam uma unidade tal que nós chamamos pessoa. A pessoa é dotada de corpo e de alma juntos, unidos necessariamente, que compõem aquilo que a pessoa é, tá certo? E o cogito rompe com isso, certo? Olha para a pessoa como sendo somente o seu pensamento. Se a pessoa é só o seu pensamento, o que é o seu corpo? O corpo é um objeto que ela possui e deve guiar a realizar qualquer coisa que ela tenha na cabeça dela e queira realizar. Ok? Esse é o princípio do cogito. Qualquer coisa que eu pense e queira, da maneira como eu me imagine, eu posso realizar, porque eu não sou o meu corpo. O corpo é um objeto com o qual eu tenho que lidar ao longo da minha vida. Bom, eu acredito que isso pareça muito semelhante a quase tudo o que nós vemos atualmente na sociedade. Sim ou não? Né?
Então, a princípio, eu queria colocar isso aqui para vocês, né? Uma tensão na noção de homem, né? Na noção antropológica, na compreensão do que é a pessoa. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para esta realidade aqui, né? Eu sou as minhas ideias, exato, é mais ou menos por aí mesmo, né? O que eu queria colocar para vocês em primeiro lugar há uma tensão toda especial na noção de pessoa, né? Ou seja, se nós compreendemos mal aquilo que nós somos, nós necessariamente agiremos mal. Nós precisamos compreender com exatidão aquilo que nós somos para nós colocarmos assim na mesa, né, com muita naturalidade, o modo pelo qual é lícito agir ou não é lícito agir. Ou seja, aquilo que é próprio do homem fazer, aquilo que não é próprio do homem fazer. Aquilo que nós podemos chamar de pecado, de vício, tá certo? De falha na conduta moral e o que não. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é esse. Precisamos compreender adequadamente o que é o homem. Então, convido vocês a amanhã, mais uma vez, estarem comigo, que nós vamos dar continuidade a este aprofundamento, tá certo? Em Teologia do Corpo, e amanhã nós vamos continuar tratando desta noção de homem, tá bom? Então, no primeiro lugar, há uma tensão. Precisamos compreender corretamente. Se não compreendemos corretamente, tem um problema. E amanhã continuaremos a falar disso, né? Da má compreensão, da boa compreensão, de seus fundamentos. Ok? Então, muito bem. Temos alguma pergunta, alguma coisa a ser dita? Ah, ok, tá, lembrei. Minha esposa falou meu bem aqui, eu já até imagino que seja. Então, nós nos veremos o seguinte, nós nos veremos amanhã às 7 da manhã, tá bom? Que bom, Tony, fico feliz que tenha adorado. Nós nos veremos amanhã às 7 horas da manhã, tá? Porque é o único horário que eu consigo fazer todos os dias e precisa de um horário fixo, né? Se a gente não tiver um horário fixo, eu acho que a gente se perde. Então, eu vou fazer todos os dias, 7 da manhã, tá certo? Essas nossas lives aqui, estes nossos encontros nos próximos 90 dias sobre Teologia do Corpo, tá bem? Então estejam comigo amanhã segunda live, 7 da manhã e assim por diante todos os outros dias, tá bom? Estaremos aqui ao vivaço, 7 horas da manhã. Compromisso público, hein? Que estamos assumindo, vocês e eu. 90 lives em 90 dias e 90 carrosséis, que derivarão evidentemente das lives, tá certo? Muito bem, então até amanhã, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um forte abraço para todo mundo e Deus os abençoe. Até, gente, tchau, tchau. Olha, vocês compartilhem essa live, hein? Manda para todo mundo, compartilha com todo mundo para que muita gente chegue aqui, tá? Compartilha, por favor. Terminou de assistir essa live, bota nos comentários um foguinho. Sabe o que é o foguinho, né? Bota o foguinho nos comentários, comenta com o foguinho. Se você quiser dizer mais alguma coisa, diz o que você achou da live. Mas comenta, divulga muito, tá certo? Porque isso precisa chegar a bastante gente, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.